Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor, pedimos a Tua bênção, Pai, obrigado por essa oportunidade que Tu nos concede, de estarmos reunidos, Pai, para falar da Tua palavra, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, que Tu possa usar a boca do Teu servo, Senhor, como canal de bênção para as nossas vidas, guarda a vida dele, Senhor, todo o ministério dele, Pai, família, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que também não tiveram oportunidade de estar conosco, aqueles que estão chegando, ó Deus, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, um novo tempo, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa escola, Senhor, sobre esse aprendizado, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, que Tu possa, Senhor, através do Seu doce Espírito, Senhor, conduzir, Senhor, essa ministração. Usa, Senhor, a boca do Seu servo como canal de bênção, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, e por aqueles, Senhor, que ainda vão acompanhar, Senhor, de uma outra forma, seja por live, seja posteriormente, Senhor. Visita, Senhor, cada coração, em nome de Jesus, Pai, que Tu possa, Senhor, passar, Senhor, a mensagem que vem do Seu trono para nós e que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, porque o Espírito Santo tem livre acesso de agir no nosso meio. Usa, Senhor, o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Então a gente vai dar continuidade aqui no Sermão do Monte, só que ontem eu estava meio inspirado, então assim, pela fé, então a gente já colocou do 19 até o 34. Já separamos aqui os versículos no capítulo 6 de Mateus, né? Do 19 até o 34. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Então a gente colocou esse título aí, né? A contemplação da criação de Deus que cura a ansiedade. Então uma coisa assim que Deus tem feito, né? Sempre fez sobre as nossas vidas. E hoje espero que a gente não perca isso, né? Não perca o foco. Porque um dos maiores problemas hoje na sociedade, o que é? Ansiedade. Então a pessoa ansiosa, ela gera muitos problemas, né? Uma pessoa muito ansiosa. Então Jesus, ele traz aqui um estudo assim, um ensinamento, né? Muito rico, muito importante, que a gente pode estar lendo aqui, né? Então, abra sua Bíblia em Mateus, vamos ler o texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Então, esse versículo, a partir do 19, já muda o sentido do assunto. Falávamos sobre o secreto, a maneira de cultuar a Deus em secreto, através das esmolas, da oração e também do jejum. Agora Jesus está direcionando a sua mensagem para quê? Para o testemunho público. Então, aquilo que as pessoas vão olhar para nós e como a gente vai se relacionar com essas pessoas. Então, aqui a partir do versículo 19, muito importante, que Jesus começa a ensinar. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, tá? Que diz assim: não acumulem, tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro,
ou irá se dedicar a um e desprezar o outro? Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aí ele começa a contemplação, né? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus. Então, aqui já a gente está muito satisfeitos com essas palavras, né, que Jesus está nos ensinando. Mas como eu havia dito, um dos maiores males, né, dentro da sociedade que vivemos é a ansiedade. Porque o significado da ansiedade tem lá nos seus originais, né, os estudiosos apontam, raiz do hebraico, tem o sentido de estrangular. Então você imagina a ansiedade. Então tem esse sentido de estrangulamento, de você puxar a corda dos dois sentidos. Então de você eliminar aquilo lá. Então a ansiedade, o que ela traz? Ela traz hoje para a nossa vida uma direção assim que as pessoas estão se dopando de remédio por causa da ansiedade. Aquela ansiedade do passado, que vira remorso, que vira culpa, que até transforma em depressão, e a ansiedade por excesso do futuro. Então ela fica naquela situação problemática, pensando o que ela pode melhorar, o que ela pode fazer hoje para garantir um futuro melhor amanhã. Só que o que acontece? O remédio que cura isso, né, a gente não encontra na farmácia, a gente encontra na biblioteca, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, esse texto aqui, ele é muito claro. E o primeiro ponto que às vezes muitas pessoas, né, trabalham e se matam aí de trabalhar para garantir recursos e mais recursos, os seus celeiros, construindo outros armazéns, como diz a palavra, né, para poder reter toda aquela riqueza, mas que ela não consegue transportar essa riqueza que ela está trabalhando aqui na terra lá para o céu. Então Jesus ele é bem claro aqui, né? E esses 3 primeiros versículos que nós lemos, eu coloquei um título assim: Trabalhe para o céu. Então com isso, a gente não quer também diminuir a importância da providência. Você ser uma pessoa organizada, você trabalhar para o sustento, né? Para você ter uma renda, para você garantir um estudo, mas não aquela coisa descontrolada. Entende? A ansiedade aí já é outra coisa diferente de provisão. Então
Então a provisão é de Deus, mas também Deus pede para que a gente trabalhe para que tenha essa provisão. Então, para vocês, vamos ler aqui mais uma vez, né, antes de entrar. No versículo 19 diz, né, não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde o ladrão escavam e roubam. Mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, onde estará o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, naquele tempo, se a gente explicar por que Jesus está falando isso. Porque naquele tempo, as pessoas endinheiradas, né, as pessoas abastadas, elas faziam tudo para quê? Para proteger a sua riqueza, proteger os seus bens. Então, o que elas faziam? Elas colocavam em cofres na sua casa, protegidos, mas ainda assim as pessoas acabam, né, entrando, invadindo e roubando ou furtando. Eles investiam em cambistas. Existiam esses cambistas, né, que Jesus fala lá no templo, lembra? Quando eles estavam ali vendendo as coisas. E também chegavam a guardar em alguns templos. Lembra do templo de Diana? Que era um templo que era como se fosse um banco. Porque as pessoas guardavam as suas riquezas lá dentro daquele lugar. Para quê? Para que aqueles ladrões não tivessem aquele desejo de roubar naquele lugar, porque estaria roubando ou furtando uma divindade. Então existia esse certo temor. Então por isso que eles colocavam lá, né? Então Jesus, ele adverte toda aquela multidão, a gente não pode esquecer disso, que aquela multidão que está lá no pé do monte, ouvindo toda essa explanação, todo esse discurso que o mestre sentou ali com os discípulos e começou a ensinar. Ele está falando para eles para não acumular tesouro aqui na terra. E ele faz uma negativa nesses 2 versículos e algo positivo, para qual o que deveria ser o propósito correto. Então a negativa, o que é? As coisas aqui da terra. Então aquelas pessoas assim que não sabem mais aonde colocar dinheiro, né? Compra casa, carro e fazenda e sítio e ações e vai colocando dinheiro aí tudo espalhado para esse mundo. Então isso vai se perder, né? Hoje eu tive a felicidade, né, de ir no cemitério. Eu estava trabalhando e a gente passou por lá e onde meu pai está enterrado. Eu achei o túmulo ali do meu pai, né? Aquele jazigo, aquela identificação. Ele está junto com um outro irmão meu. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e aquele lugar assim cheio de gente, né? Morta já. Então a gente fica pensando, às vezes tem aquelas pessoas que trabalharam, perderam o lazer, perderam o tempo da família por conta disso. E aqui Jesus ele está falando o quê? Que em nossos dias observamos pessoas ávidas por dinheiro e riqueza. Muitos são egoístas e insensíveis. Entende? Quando ela pensa em proteger o seu bem, o último pensamento da sua mente é o quê? Compartilhar aquilo que ela tem. Entende? Então, quando vê alguém pedindo uma ajuda, ela, mesmo tendo muito recurso financeiro, ela não tem essa capacidade de compartilhar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não respeitam os menos favorecidos e atropelam também os interesses coletivos, né? Então, aqui, queridos, olha só, ele fala daquilo que é negativo e daquilo que é positivo. Depois ele faz um raio-x. Esse raio-x, né, panorâmico aqui do coração. Porque aqui ele já começa a explicar aonde que está o problema. Aonde que está o coração das pessoas. Se está na terra ou se está no céu. Porque ele diz assim, por quê? Explicando esses 2 versículos. Onde estiver o seu coração, aí estará também. Onde estará o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então veja bem, ali é onde que a pessoa dedica toda a sua vida, onde ela dedica todo o seu tempo, para a sua família, para os seus negócios, para os seus afazeres, tudo que ele está ali dedicando.
Então é importante isso, porque essa explicação de Jesus aqui vai mostrar, assim como ele já estava mostrando, né, aquilo que era certo e aquilo que é correto, aquilo que era errado e aquilo que é certo, nos primeiros versículos desse capítulo a gente viu bastante isso, né? Lembra? E aí ele chega nesse ponto aqui, continuando fazendo essa mesma coisa. Eu quero que vocês abram aí Tiago 5, versículos 2 e 3. Tiago, capítulo 5, versículos 2 e 3. 2 e 3. Tiago, capítulo 5, versículo 2 e 3. Alguém quer ler? As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo, e vossa carne entesourastes para os últimos dias. Olha aí. Então você veja bem como que o apóstolo Tiago está falando aqui sobre a desgraça dos ricos, a desgraça que virá sobre esses ricos, sobre essas pessoas que confiam a sua vida nas riquezas. Então ele é muito claro, né, dentro disso e explica esse raio-x aí, né, que ninguém escapa. A verdade é essa. Quando Jesus ele coloca esse versículo, ninguém consegue escapar desse diagnóstico, porque ele aponta direto para a motivação da pessoa. Por que ela está fazendo aquilo? Né? Então, o coração vai demonstrar para quem estamos trabalhando. O coração vai mostrar como tratamos o próximo em relação ao dinheiro. Portanto, a ordem do Senhor. Ele poderia dar um conselho aqui? Ele poderia. Mas se ele é Senhor da nossa vida, então ele já traz uma ordenança para que a gente acumule tesouros no céu. Veja a diferença, né? Então ele está para que a gente trabalhe usando o dinheiro para Deus. Socorra ao próximo, né? Usando o dinheiro. Ok? Alguma pergunta nesse ponto? Não, só queria fazer um comentário. Sim. Que a gente ouve-se muito dizer, né? Que a pessoa, quando se apega tanto nas coisas, nos bens materiais, elas estão ali na agonia da morte e não parte, né? Porque ela se apega, né, de tal forma que ela não parte. Ela fica ali, sabe? Justamente, é isso que acontece. É isso que acontece dentro desses corações, né? Esses corações voltados aí para a riqueza. Aí ele prossegue mais 2 versículos. A integridade dos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Os versículos 22 e 23, né? De Mateus capítulo 6. Esse é o texto. Então, a integridade, né? Olhos íntegros. O que Jesus está querendo falar aqui, né? Nesses tempos bíblicos aqui que nós estamos nos referindo, muitos acreditavam que os olhos eram como se fosse uma lâmpada, um binóculo ou um farol. Então, você imagina que quando você olha para aquela direção, os seus olhos vão iluminar. Entende? Essa era a ideia naquele tempo. Hoje é claro que a gente já, por conta da tecnologia, a gente enxerga as coisas diferentes. Então a gente precisa de luz naquele ambiente para poder enxergar as coisas que estão lá. Então a gente já pensa em várias analogias, né? Por conta disso. Mas naquela época era assim. Então os olhos eram como uma lâmpada, né? Que emitia um foco de luz, dando a capacidade de enxergar. Porém, aqui Jesus traz um claro contraste entre a generosidade e a mesquinhez, a bondade e a maldade. Mais uma vez, os dois lados. Dessa forma, ele traz advertência para que não sejamos enfermos na visão.
Então, quando a nossa visão, os nossos olhos estão doentes, eles estão contraindo essas trevas. Forte, né? Mas isso é uma realidade. Por que Jesus está falando isso e o que a gente pode tirar como lição disso? É que essa geração é que vivemos, né? É observável encontrar muitas pessoas que têm olhos doentes, olhos que estão cheios de pensamentos impuros, olhos avarentos, olhos mesquinhos, que fazem de tudo para viverem isolados, a fim do quê? De não participar em generosidade na sociedade. Então, enquanto mais secretos eles viverem, né, eles não vão ter a oportunidade de compartilhar nada. Porque às vezes as pessoas, de fato isso existe, que algumas pessoas aproximam de outras por interesse, né, para ver alguma vantagem, para receber algum benefício. Mas não são todas. Então, há esse discernimento para poder discernir essa situação e não viver dessa forma, certo? E aqui, com isso, né, Jesus espera de nós o quê? Olhos íntegros, olhos puros, olhos de consciência daquele que é assistido por Deus. Olhos assim que você possa ver como bons, olhos que a gente possa ter essa integridade. Por quê? Porque ele está vendo pelos óculos da palavra de Deus, né? Então, esses óculos, eles vão se tornar bons, vão ser íntegros se eles estiverem usando essas lentes da palavra de Deus. E aí toda a nossa visão é transformada. Toda a nossa visão ela é modificada por conta da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é tremenda, né? E ela traz esse benefício, ela gera esse benefício para aqueles que obedecem. Se a pessoa não obedece esses princípios, ela não vai receber os seus olhos como receptores dessa luz da palavra de Deus, do Evangelho, né? Ok? Tudo bem até aí? Estou indo muito rápido? Vamos lá então, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções está mamon, né? Não sei se a sua está mamon. Então, esse mamon é uma palavra que tem esse significado, né? Aquele que armazena, aquele que protege as suas riquezas. Mas Jesus, ele criou uma personalidade dentro dessa palavra. E essa personificação da palavra aqui que Jesus está fazendo, ele está colocando como um ídolo. Entende? Porque você vê, Jesus não chamou César de Senhor. Não tem outra palavra se dirigindo a Senhor, a não ser Deus ou as riquezas. Então, olha só como que a riqueza ela tem esse poder de fazer discípulos, de ter pessoas ali que estão debaixo dessa ordenança do dinheiro, né? Então, Jesus ele é bem claro aqui. Então, raramente, né, dois senhores, por exemplo, eram partilhados no Antigo Oriente Próximo, então lá naquela época de Jesus. Por quê? Porque você imagina que confusão que ia ter. Uma pessoa só, um escravo, para dois senhores. Então existiria aquele conflito, né, que um ia querer servir, um queria que esse escravo o servisse e o outro, por sua vez, da mesma forma. Só que raramente isso acontecia, salvo algumas questões de herança, né, nesse sentido. Mas, uma herança conjunta, né, no caso. Mas a situação sempre leva em brigas, né, conflitos. E Jesus usa nesse texto uma palavra personificada, que é mamon do aramaico, né, riqueza. E esta traz uma figura de linguagem de um ídolo. Então você veja o poder que tem essa palavra, né? Essa riqueza. Porque eu estava conversando com um amigo de trabalho hoje e ele falou isso. Ele falou assim, quando mexe com dinheiro,
Não importa mais a pessoa quando ela está ali viva, né? Fez ali o testamento, aí deixou uma casa e tem 8 irmãos, um exemplo. Aí esse bem precisa ser vendido, 7 têm casas e um não tem casa. Qual que é a lógica? Deixar essa casa para aquela pessoa que não tem. Mas aí quando entra o dinheiro, o que acontece? Aquela confusão. Não, porque esse é meu direito. Então existe esse ídolo dentro das pessoas. Isso não deveria ser assim, né? Mas é uma realidade. Então, nesse tempo presente, de modo semelhante, encontramos pessoas divididas em suas atividades. Então, divididas muitas vezes pelo trabalho e muitas vezes em servir ao Senhor. Então, é claro, é notório isso, que nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento digno, né? Honesto. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela extrapola essa carga horária e ela já não tem mais tempo para Deus, principalmente. Mas não no quesito assim de você não ter tempo de intimidade com Deus. Pode ser, mas às vezes ele não consegue associar o seu trabalho com Deus, com a ação da misericórdia de Deus naquele trabalho, naquele ambiente de trabalho. E aí ele prolonga a sua jornada. Entende? Jesus ele fala que nós devemos estar obedecendo à lei, certo? Vamos trazer assim uma responsabilidade com a palavra agora. Se ele não veio revogar a lei, como nós já aprendemos lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, ele não veio revogar a lei, mas sim cumprir, certo? E aí a gente olha para o Antigo Testamento os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A gente olhando para os 10 mandamentos, todos nós conseguimos cumprir, exceto um que gera muita dúvida. Qual que é? Quem arrisca? Amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, tem esse que é não colocar os ídolos, né? Tem mais um aí nessa lista, são 10. Chuta. A Cláudia já arriscou. Quem mais? Tem 10. Chuta um. Pode chutar, não tem problema. Repete a pergunta. Tem 10 mandamentos lá que Moisés colocou, né, que Deus deu para Moisés lá no Sinai. E desses 10, existe um, os outros 9 não tem tanto assim problema de compreensão e também de obediência. Mas existe um que às vezes confunde as pessoas. Qual que é o dia e tal, né? Que é guardar o sábado. Né? E a gente guarda o sábado ou guarda o domingo? Hã? Eu não tenho guardado nenhum. Aí onde está o problema. Aí onde está o problema. Tenho por causa de quê? Do trabalho. Por causa do trabalho. Aí a gente fica pensando assim, qual que é um versículo que apoia isso? Olha como que isso é sério, né? A gente refletir. Não, Jesus curou no sábado, amém, glória a Deus, ele trabalhou. Mas a gente olha lá para Romanos, capítulo 14, e Paulo, ele está falando do quê? Para que a gente não fique preso só num dia. Se você quer guardar um outro dia, pode ser. Só que, na verdade, a gente, principalmente que trabalha com escala, ou sempre trabalhou com escala, a gente não separa ainda assim um dia só para descansar em Deus. Porque, por exemplo, o pastor presidente do ministério, os finais de semana o que mais ele trabalha. Vai fazer visita, vai para aniversário, prepara o seu sermão, estuda e etc. Só que dentro dessa carga, o que ele faz? Ele coloca segunda-feira, geralmente, né, como um dia de descanso. Então, eles colocam a segunda-feira como dia de descanso, teoricamente. Né? Então, essa segunda, o que vai acontecer? Ele vai estar ali refletindo nas coisas do Senhor, vai estar ali buscando ao Senhor, meditando, orando, descansando de fato. Eu li um livro certa vez que o autor, ele fala que ele pega a esposa dele e sai, não sei se eu já comentei isso, ele sai de segunda-feira, logo cedo pela manhã, e vai para um lugar florestal, um parque ecológico, e ali eles vão, os dois, o
o marido e a mulher, o pastor e a sua esposa, e vai anotando, vai gravando tudo aquilo que Deus vai ministrando, e eles vão contemplando a natureza. Então você imagina que descanso de fato. Só que eles não compram nada e também não só preparam um lanche, né, ali, um lanche rápido, e eles o que tem ali na sua casa mesmo, e levam para essa viagem. Uma viagem perto, mas eles passam o dia ali. E no final do dia eles param, né, no meio do dia para se alimentar e depois continuam ali meditando, conversando a respeito. Então você vê que o fato é esse. Oi? Um sonho de consumo. O sonho de consumo. E porque a gente tem cargas, né, de responsabilidade, agendas e tudo mais. E aí a pessoa, aquele que tem o privilégio às vezes de folgar no domingo, todo sábado e domingo, ou todo domingo pelo menos, né, ainda precisa trabalhar em casa. Precisa cuidar da casa, fazer seus afazeres e tudo mais. Então você vê só a necessidade. E quando um judeu ali no livro, e um judeu que não acredita em Jesus, ele fala assim: se todo judeu que crê, né, em Javé, em Deus Todo-Poderoso, guardasse o sábado, efetivamente, como a lei diz, o Messias já teria vindo. E eu fiquei pensando assim, isso trouxe muitas coisas dentro do nosso coração, né? Porque, meu Deus, se a gente não consegue nem guardar um dia de descanso, porque se Deus fez em 6 dias, o 7º seria para as coisas do Senhor. Se dedicar ao Senhor, fazer a obra social, tudo para o Senhor, né? Um dia que você pudesse ter um período de descanso. Então, é isso que... Quem fez essa reflexão nem acredita. Em Jesus. Né? Entende? Olha só. Então, a gente fica pensando, né? Como a gente é falho. Se nós pudéssemos obedecer fielmente em tudo que a palavra diz, o mundo seria diferente. Né? Porque você imagina a influência que a igreja teria de testemunhar publicamente a respeito do nosso Senhor. Então, é uma coisa assim, meu Deus, né? Que tremendo que é isso. Quando eu comecei a estudar ontem essa lição, eu vi tanta riqueza, né? Então, essas pessoas, elas, para poder galgar um padrão de vida excelente, por exemplo, não, é a pessoa que faz hora extra. É um exemplo, faz hora extra. Pessoa que faz hora extra. Tem pessoas que fazem, não é o meu caso, mas tem pessoas que trabalham 90 dias sem folgar um. Você imagina isso? O psicológico da pessoa, todos os dias trabalha, levanta de manhã, vai para o serviço, trabalha 8 horas lá, depois volta no outro dia, 90 dias diariamente. Então você imagina, ininterrupto. Então imagina o psicológico dessa pessoa. A pessoa se encostou nela, ela já explode, né? De tão estressada que fica. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter um dia para descansar. Não é um dia para fazer faxina, né? Não é um dia para arrumar o armário, não é um dia para arrumar o ventilador, não. É um dia para descansar na semana. De fato e de verdade. Não é um dia para você estudar, né? Porque às vezes a gente estuda nas folgas, que agora eu estou de folga, oh, glória a Deus, e agora eu vou conseguir estudar. Mas aí você vai estar pensando sim nas coisas de Deus, ou não, né? Mas você está ocupando, mas é aquele tempo de você relaxar, para você diminuir esse estresse. Então olha só que exercício desafiador para a nossa geração. Está vendo como é que não tem fundamento que você fala para mim? Você fala que você passa bastante serviço para mim, me entra em depressão. Trabalha todo segunda a segunda. Então olha só, queridos, olha que tremendo que é isso. E as pessoas com isso, para manter esse padrão de ostentação, às vezes trabalham de uma forma assim absurda para poder ter 20 dias de férias, porque os outros 10 ela vende. Aí esses 20 dias ela gasta o que ela economizou em todo o ano.
para poder fazer aquela determinada viagem. Olha que situação ingrata, né? Então, não que a gente tenha que fazer as nossas economias, porque Jesus está falando na palavra, né? José, por exemplo, ele guardou a quinta parte para proteger o Egito, né? Para proteger o povo de Israel. Então é importante você economizar, assim. Isso é prudência, isso é inteligência, isso é sabedoria. Isso nós devemos fazer, mas não se matar de trabalhar por conta disso e não descansar naquele dia. Entende? Então aquele dia precisa o dia seu descanso. Não, hoje eu não vou fazer nada. Nem no mercado não vou. Mas para descansar. É um desafio, né? Mas isso precisa ser construído na nossa vida. Porque assim a gente consegue melhorar, né, essa situação. Que não é fácil, né? De fato não é fácil. Mas às vezes isso tem um alto preço, né? Que aí a pessoa perde a família, perde casamentos, perde a criança crescer, né? Tem pessoas que deixam de executar ali o seu ofício profissional de fato, né? Sua vocação profissional, porque ele vai ficar uma semana inteira longe da família. E a minha filha está pequena, como que eu vou deixar, né, perder essa oportunidade? Já perdi da mais velha um exemplo, então eu vou me dedicar aqui. Acontece isso diariamente, muitas pessoas às vezes abrem mão, outras não, né? Acabam com seus olhos em trevas, não enxergam isso. Seus olhos doentes, não, eu preciso trabalhar mais, que eu vou dar mais conforto para minha família. De fato, isso é possível, mas por outro lado, perde o relacionamento, perde a afetividade que precisa existir dentro do lar, né? E aí perde, consequentemente, o relacionamento com o Senhor. E a mão, abre mão, né, do arado, diminuindo até chegar a ter uma vida robotizada, né? Uma vida ali que fica no automático, fica girando direto, escrava da riqueza, né? Então Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo prioridades com esse versículo. Prioridades. O que é prioridade? Deus ou as riquezas? Então eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, né? Aquela pessoa que, por exemplo, trabalha mais fazendo serviços extras aí, etc. Ela vai ter que uma hora parar, cada 15 dias, 45 dias, tem uma pesquisa ainda fala, que os pastores, por exemplo, cada 45 dias ele tem que tirar um final de semana só para a família. E às vezes a gente não vê isso. As pessoas trabalhando. Ah, mas é para o Senhor. Não, mas lembra da hierarquia? É Deus primeiro, depois a família, o trabalho secular, depois o ministério na igreja. Olha só como que é. Então tudo se encaixa quando a gente leva com disciplina, né? Com diligência aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O trabalho é uma dádiva de Deus. E também a família é uma dádiva de Deus. E a obra do Senhor é do Senhor, não é nossa. Então a gente é cooperador, como diz Paulo, né? Tremendo. Isso daqui a gente precisa, meu Deus, precisa refletir. Então, onde existe dois senhores, não existe Deus. Onde tem dois, não existe nenhum. Ou é Deus, ou é outra coisa. É outro ídolo, né? Ou outro tesouro, outra riqueza que ocupa o nosso coração. E isso não deveria ser assim. Deus precisa assumir a prioridade. E tem outros versículos aqui a partir do 25, que a gente colocou o título assim: Pare a correria e contemple a criação de Deus. Aqui eu ouvi muito esse versículo no início da pandemia. Porque você imagina a cabeça de uma pessoa ansiosa no início da pandemia, em 2020. Como que eles raciocinavam com tantas preocupações e responsabilidades? A gente comentou bastante sobre isso, né, Ben? A gente pode ficar em casa mesmo, para nós tá bom. Mas tem gente que não pode ficar em casa. Também. É um suplício. Então aqueles, né, como nós, a gente tem um salário fixo, independente assim, né, do cenário financeiro, político, a gente tem uma certa estabilidade.
Mas aquele um que se não trabalhar naquele dia, ele não come no outro. Então você imagina o coração dessas pessoas, a ansiedade que tomou ali. Aí que eu sempre ouvi as mensagens, né? A partir do versículo 25, Mateus 6, 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aí entra: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então Jesus já dá um fatality, né? Porque assim, já dá um touché. Porque ele está falando aqui, qual que eram as necessidades básicas naquele tempo? Naquele tempo eles precisavam plantar para colher. Então, para eles plantar e ter uma colheita boa, abundante, eles precisavam do quê? De chuva. Aqueles que moravam lá na região do Egito, eles precisavam que o rio Nilo subisse. Então, se o rio subisse, ia irrigar todas aquelas plantações que eles estavam fazendo. E isso ia trazer o quê? Estabilidade. Então, se eles tivessem animais, esse animal ia poder comer daquela pastagem que estava irrigada. E aí a preocupação deles era com isso. Você vê que Jesus está colocando assim uma coisa muito básica, que era a necessidade básica de cada pessoa naquele tempo. E também não é diferente hoje. Só que por conta dessa mudança de hábitos, dessa transformação na pós-modernidade, vamos dizer assim, as pessoas encontram o quê? Outros tipos de necessidade. Eu tenho necessidade de viajar. Não, não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho necessidade de ter um carro melhor. Não, não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho necessidade de ter uma roupa de marca, né? Uma roupa famosa, e aquela bolsa de R$4.000, né? Então a pessoa, não, eu tenho essa necessidade porque eu tenho uma imagem, eu tenho uma reputação, então as pessoas têm que olhar para mim e me elogiar pela minha postura, pelo meu status financeiro e etc. Então, dentro de tudo isso, Jesus está olhando aqui, aquilo que realmente é básico. E aí a gente olha para os passarinhos, eles andam que carro? Né? A gente olha para esses pássaros, a gente vê o que eles comem, o que Deus providencia. Nenhum morre, nenhum passa apertado por conta disso. Eles sempre estão ali, né, antenados por aquilo que Deus está fazendo. Então a gente vê isso. Então na antiguidade, né, a maioria das pessoas, pouco além das necessidades básicas, né, comida, veste e abrigo, né, como aquisição, eles dependiam dessa chuva, como a gente acabou de falar. Então muitos judeus acreditavam que nas leis da Bíblia se dirigia apenas aos seres humanos, embora fosse claro que Deus cuidasse de toda a criação. Quanto mais, esse é o ponto, quanto mais os seres humanos. Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais dos seres humanos. Então muitas pessoas do nosso tempo não se contentam muito com as necessidades básicas citadas aqui. Não se contentam, querem mais, né? Eu quero viajar para o exterior, eu quero fazer isso, eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para o Sul, eu quero ir para todo lado. Para quê? Para conhecer. Isso é legal. Quem tem recursos, isso não é errado, não é pecado. Mas a pessoa não pode ficar presa nessa ostentação, né? Presa em tudo que for fazer, publicar e etc, né? Então Jesus nesse texto nos faz pensar de que maneira Deus age para garantir o sustento das aves do céu. Então, o que ele está falando aqui no texto? Vamos ver mais uma vez. O que ele está falando? Observe, né, na minha tradução. Qual que é a sua aí no versículo 26? Às vezes a de vocês é diferente.
versículo 26, o que diz aí? O meu aqui fala, observem as aves do céu. Vocês... Mateus 6, 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Como que está a sua, Cláudia? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? E a sua, Loris? A mesma coisa da minha mãe. A mesma sua mãe, né? Então você vê, aqui está na Nova Almeida Atualizada, ela está falando observe, né? A sua deve ser a nova tradução da linguagem de hoje, né? É. Falam vejam. E a do Cláudio é, como que é o começo? Olhai. Olhai. Então tudo olhos. E o que ele ensinou há pouco? Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem íntegros, você vai contemplar, né, aquilo que realmente importa. Então você veja que nós temos isso, né? Essa ordenança do Senhor de olhar para isso. Porque às vezes a gente perde tanto tempo, né? Eu falo por mim mesmo. A gente perde tanto tempo no celular vendo as coisas. Às vezes são coisas construtivas, às vezes é coisa da natureza. Mas e ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores é melhor. Muito bem. Eu gosto de caminhar com a Wanda, porque eu gosto e às vezes fico um pouco apreensivo, porque todo lugar que ela vê uma flor, ela para e fica olhando. Olha essa daqui, que flor, não sei o que, não sei o que lá. Eu lembrei dali. Aí... Eu faço a mesma coisa. Deus fala tanto comigo através da natureza. E às vezes eu me pego chorando porque eu vi um passarinho fazendo alguma coisa e eu achei... Então, assim, é de Deus, né? Porque foi Ele que criou. E quando você vê aqueles coloridos, né? Você vê aquelas coisas assim, aquelas cores que combinam, você fala, parece que alguém pintou aquilo. E realmente foi Deus que fez, né? Muita criatividade. E é muito assim, Perfeito. Único, né? Perfeito. E é Deus que fez. Então, se Ele cuida daquela beleza da sua criação, quanto mais nós, os seres humanos. Então é importante fazer o quê? Parar com a correria. Parar com a correria. Dar um stop, né? Colocar no neutro lá, colocar no stand-by, para que a gente possa refletir nessas coisas. Olha como que é importante, né? Guardar um dia. Fala a verdade. Penso assim, ó, que tudo é para a glória de Deus, né? A criação também. Mas se fosse só para a glória dele, ele teria colocado tudo isso lá no céu só, não aqui na terra, né? Sim. Porque está aqui para a gente também poder contemplar, né? Sim. Ele fez para nós, para a gente contemplar. Assim, e a gente, correndo atrás de tantas coisas, a gente perdeu esse olhar, né? Perdemos esse olhar, de fato. E isso que a gente precisa olhar para Deus, né? E valorizar, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, valorize o que Deus faz conosco. Valorize esse cuidado, né? Porque ele prossegue aqui no versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então é interessante aqui que lá naquela época, né, as flores da Galiléia embelezavam tudo, né, com a sua exuberância. E alguns estudiosos apontam para uma flor vermelha no nome de anêmonas. É uma flor do mar, né? É uma flor assim que tem vários negocinhos assim vermelhinho.
Então, por essa cor vermelha é que esses estudiosos apontam das roupas de Salomão, né? O escarlate, né? De Salomão que usava. Então, aquela beleza da riqueza de Salomão. Salomão era muito respeitado porque ele era filho do rei Davi. Pisou na bola, tudo, mas cumpriu a promessa de construir o templo. E o templo onde que a glória de Deus habitou lá por muitos anos. Mas você imagina a riqueza que existia dentro do templo. A riqueza que existia naquele reinado, né? A pompa, a realeza. E Jesus aqui ele está fazendo esse contraste, né? Afirmo a vocês que nem Salomão, então quer dizer o quê? Que nem ele conseguia adquirir ou construir algo semelhante, né? Em toda a sua glória, em toda a sua ostentação, se vestiu como qualquer deles. Então, esse não é para se emocionar quando a gente olha para um lírio do campo, né? É maravilhoso, né? E você vê, e além disso, né, que fazem aqueles leitores, né, imaginar as vestes do rei Salomão. As flores também, por sua vez, é lançada no forno, está dizendo aqui. Por quê? Naquela época, segundo os estudiosos, eles falam que as mulheres, na hora de assar pão, pegavam essas flores e faziam como lenha. Então aí acendia lá o fogo para poder assar o pão, né? Fazer os seus cozimentos. Então por isso que um dia, aqui está falando, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, hoje todo mundo contempla ela, e amanhã é lançada no forno. Então por isso, entende? Porque elas usavam também para isso. Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então aqui o problema não é a providência de Deus. O problema é a fé pequena do homem. Então esse o contraste, né, que a gente vê. Então hoje ficamos muito deslumbrados com a tecnologia. A ciência tem avançado de uma forma extraordinária. E a gente vê como que isso está cada vez mais criando coisas novas, né? Se ausentando da mão de obra, né? Hoje muitas máquinas fazem que não faziam há 100 anos, muitos homens, né? Então, por conta dessa tecnologia. Então, às vezes as pessoas tiram o foco daquilo que Deus criou e valoriza aquilo que o homem criou, né? Então, é essa a discrepância aí que existe quando as pessoas não conseguem se conscientizar daquilo que Deus faz, né? E trabalha cada vez mais para conquistar. Sim, verdade. As coisas da tecnologia. Das coisas que o homem fez, né? E se esquece das coisas que Deus fez. Isso trata com alimentação, não é verdade? Porque assim, a gente cuidar do nosso corpo, por exemplo, requer muito trabalho. Além da atividade física, né? Que a maioria adora. Todo mundo adora, né? Correr 10 km 3 vezes por semana, andar de bicicleta e fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E além de cozinhar, por exemplo, né? Porque você compra as coisas prontas, né? O fast food, né? O iFood, a comida rápida que chega ali, você não precisa ficar 2 horas preparando. Só que o que acontece? A gente perde, às vezes, aquilo que Deus criou. Então, se a gente se preocupar mais com aquilo que Deus criou, o correto seria a gente plantar para comer. Se tivesse essa possibilidade. Aí seria o ideal, né? Mas a gente estava falando sobre isso hoje, não? 6 horas da manhã. Oh, glória! Verdade. As coisas que Deus fez para a gente se alimentar, alimento de verdade. Sim. Com nutrientes que Ele sabe que a gente precisa, né? Porque foi Ele que criou. Sim, justamente. E o nosso corpo, às vezes, tem vontade de comer certo legume ou certa fruta, porque às vezes o nosso corpo está tendo essa necessidade da vitamina. O corpo pede. O corpo está pedindo, olha só que extraordinário isso. Né? E às vezes as pessoas acabam valorizando outras coisas, né? Um bem muito desejado por diversas pessoas, por exemplo, um carro, né? Um carro, uma coisa assim, material, né?
um bem permanente. Então a reflexão que Jesus traz é: pense de como Deus cria e sustenta algo que será queimado e perdido. E com isso precisamos valorizar o que Deus faz. Só voltando um pouquinho aqui que eu acho que eu não expliquei, o côvado. Lembra o que é? O Cláudio sabe, né? Sabe o côvado? Côvado. É uma medida, mas eu não É sei uma medida, que lembra? Vocês não vão esquecer, viu? Antebraço, 45 centímetros. Então aqui é um texto anterior, né, que a gente estava lendo. Ele estava falando assim: pode alguém acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele não está falando só de medida, mas está falando de a gente acrescentar dias, anos, né, na nossa vida. Ninguém pode, ninguém sabe, né, quando chegar esse dia. Mas só uma coisa que eu acabei passando batido aqui. Perguntas? Perguntas, Lores? O outro ponto aqui para a gente caminhar para o final é confiar em Deus, a identidade do cristão. Então, você quer conhecer a pessoa, você tem que saber como ela age, como ela pensa, né? O que ela faz. Então, o nosso comportamento vai denunciar aquilo que nós cremos, a nossa confissão de fé, aquilo que nós realmente somos, né? A nossa identidade. Aí, versículo 31 diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais uma vez aqui, ele está falando para não se preocupar com aquilo que a gente vai comer,